Ai, eu não... Deixa eu abrir aqui o... Peraí. Que engraçado. Tudo estranho hoje. Nós vamos ter que fazer as preces sem a sadhana projetada aqui, peraí. Karma aí. Quem tá projetando aí? Ah, Marcinho! Ou Wellington, algum dos dois. Sou eu. Então vai, Mar, põe lá na prece das 7 lines. Falando em prece das 7 lines, vou dar um spoiler aqui. O Lama Wallace tem um lama dele que chama Lama Karma. É um figura assim maravilhoso que ficou muitos anos em retiro e tal. E ele não fala inglês, ele só fala tibetano. Ele vai dar um ensinamento sobre as preces 7 linhas durante 4 sábados, começando em outubro. Aí tem outubro, novembro, dezembro, acho que tem 2 em outubro, não lembro bem, umas datas aí. E a gente vai traduzir. Então, é uma boa coisa pular para dentro desse barco aí do Lama Karma. Quase a gente não tem ensinamento, né, por aí para assistir, né? Mas é lama do lama, né? Então, vamos combinar que não deve ser qualquer nota, né? Não é realmente. Eu fiz já um retiro com ele de chamata, eu acho, sobre o caminho, né? Muito maravilhoso ele, realmente. Bueno. Então, vamos começar? A gente vai fazer a prece das 7 linhas, a prece de refúgio e vai engatar já na prática. Então, vamos... Marcia Trau de Oba. A gente tá completamente inspirado, né? Fazendo 1 milhão de coisas. Não sabe nem bem direito para onde que olha, né? Tanta coisa, assim. Deve ser igual, sei lá, criança em loja de brinquedos, né? Assim, qual que eu quero, qual que eu pego, o que eu faço, né? Que tempos malucos maravilhosos. Então, vamos lá. Vamos então fazer as preces com essa intenção de se conectar com o Lama, né? Imagina que o Guru Rinpoche é a personificação de todos os nossos mestres. Então, é como se a gente estivesse na presença de todos eles olhando para nós, como diz o Lama Santen, mandando as bênçãos, né? Sorrindo para nós e mandando bênçãos, assim. Então, vamos lá. Hum. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda meus Cids. Ordem Uji no Chansang Pema Gesar Numpola Yatsen Chogi Adrunye Pema June Jesodrak Cordo Kandro Mampekor Chechi Jesodrak Druchi Ninji Lapchi Shekso So Guru Pema Sidi Hum Hum Arjin Yuji No Jansang Pema Gesar Dumpola Yatsen Chogin Odrumye Pema June Jesodrak Cordo Cadro Mampecor Chechi Jesu Dagdruchi Jinji Lapchi Jexu So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonamla Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi
Drola Penchi Sanje Druparsho Sanje Chodan Sochi Chonamla Jancho Badu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penchi Sanje Druparsho. Então a gente agora pode mudar de posição se quiser. Encontrar uma postura confortável. Começar então deixando a prece, a conexão com o Guru Rinpoche ser a base da nossa prática. E totalmente permeada pela motivação de Bodhicitta. Nós deixamos as preces de refúgio e de Bodhicitta darem um colorido para a nossa prática. É nesse cenário que nós fazemos a prática. Então, começa trazendo a consciência para o corpo. Reconhecendo as sensações do corpo. E com uma atitude de amorosidade e de compaixão. Liberando todas as tensões do corpo, toda a rigidez do corpo, todo o desconforto. E vai trazendo o corpo para um estado de conforto. A vontade de bem-estar. Veja se tem algum ajuste que você possa fazer na postura. Um alinhamento, abre o peito. E vai relaxando mais e mais com cada expiração. Deixe os músculos do abdômen bem soltos, bem relaxados, para você poder respirar sem nenhum impedimento. Livremente. O ar entrar e sair livremente. E começa a se dar conta desse prazer bem sutil, bem leve, da sua própria presença. Presente com a sua respiração, com o corpo relaxado, confortável. Nota esse bem-estar simples, que surge da própria quietude do corpo, da intenção de soltar as preocupações, de permanecer presente.
Cada uma das respirações solta todo o cansaço, todas as preocupações, todas as elaborações da mente. O Lama, esses dias, nas redes sociais do Lama, foi postada uma fala dele que era assim: o objetivo da meditação não é parar de pensar, porque o cultivo da sabedoria claramente requer o uso inteligente do pensamento e do discernimento. O que precisa ser interrompido é a conceitualização compulsiva, mecânica, uma atividade que é sempre cansativa, geralmente sem sentido e às vezes gravemente prejudicial. Então, nota a possibilidade nesse momento de soltar tudo que o Lama chamou de conceitualização compulsiva. Só se soltar essa produção ininterrupta da nossa mente. Só saber que essa possibilidade existe já é libertador. Experimentar é mais ainda. Poder se familiarizar com essa quietude é muito libertador. Então, daqui a gente pode passar por uma prática de cultivo da bondade amorosa, começando por nós mesmos. Que eu possa me familiarizar cada vez mais com a quietude da minha própria mente. Que eu possa ganhar cada vez mais liberdade frente às aflições da mente. Por uma razão ou por outra, nós chegamos a esse caminho. Todos nós aqui chegamos a esse caminho. Que nós possamos então nos aprofundar cada vez mais, ganhar mais confiança nesse caminho de acesso à fonte primordial do bem-estar e da felicidade. Nossa própria natureza livre. Que eu possa receber todo o apoio que eu preciso para cultivar esse caminho. Dos mestres, da sanga e de mim mesmo. E agora deixa essas aspirações se expandirem para as pessoas próximas de você, para as pessoas que você conhece. Que elas possam encontrar um caminho de paz. Um caminho de conforto, um caminho de bem-estar, seja qual for. Não existe só o caminho do Buda. E que eu possa apoiar essas pessoas no caminho que elas escolherem. Vai cultivando essa disposição de apoiar as pessoas à sua volta. Se interessar por elas. Que elas possam encontrar todas as causas da felicidade genuína.
essa fonte interna de bem-estar. E vai entregando essas aspirações a todas as pessoas que você quiser nesse momento. Uma vez que você se perder, retorna para a sua prática, retorna para essa onda de amor, de compaixão que você promove para todas as direções, para todos os seres que você conseguir tocar. E por uns instantes antes de encerrar a prática, só descansa, percebe como está o teu coração, sua mente nesse momento. Só repousa por uns instantes. E sem pressa vai voltando. É muito linda essa fala do Lama, né? Você correndo aqui no Instagram para buscar essa frase. Precisa ser interrompida a conceitualização compulsiva, mecânica e pouco inteligente. Isto é, a atividade que é sempre cansativa, geralmente sem sentido e às vezes gravemente prejudicial. O Lama, ele é ácido de vez em quando, né? Mas aí a gente, a prática de shamatha básica, né, de só descansar livre das elaborações para deixar barato da mente, né, só descansar é a maior prática de autocompaixão que a gente pode fazer por nós mesmos, né? Então, é isso. A gente pode fazer o que elaborar do jeito que a gente quiser, mas essa é a prática mais fundamental de autocompaixão. Eu não sei como é que eu faço para copiar essa frase. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui do desktop. Vamos ver. Eu postei esses dias. Chama Buddhist Meditation. Vou postar aqui. É Instagram do Lama que eu traduzi, né? Algumas coisas. Então, beleza, chuchuzinhos. Alguém quer comentar alguma coisa?
Tudo bem? Podemos seguir? Vocês estão bem? Mais ou menos? Darcy tá, não sei, tá indiano, assim, tá respondendo meio indiano, assim, você não sabe se é sim ou se é não. Eu fiz uma faxina bem pesada hoje. Na casa ou na mente? Não, eu estou achando, eu estou acompanhando as meditações analíticas de manhã com o pessoal do lugar e está me deprimindo um pouco. O poder da... Vocês estão estudando a lógica da fé, né? A lógica da fé, mas aí eu estou ficando meio deprê. Não sei por quê. Dá um tempo. Volta um pouco para trás, relaxa. Que nem diz o Lama no último estudo, ele falou isso no início da prática. Olha, vocês aproveitem estabelecer o corpo falhamente nos estados naturais, que vem chumbo grosso por aí, né? Não foi isso que ele falou, obviamente. Mas mais ou menos, né? As práticas de Vipassana, elas estão muito desconfortáveis, né? Elas estão aí para isso mesmo, para tirar a gente do conforto. Só que a gente pode também pegar leve, né? Não precisa pular de cabeça no chão do penhasco de uma vez só, né? A gente pode ir devagar. Então, amores, a gente está no livro, na página 104. A gente parou ali no comentário de Buda Gosta, que ele fez, né? E eu vou coisar aqui. Coisar igual a compartilhar o texto. Então, a gente parou aqui, né? O negócio comenta que quando você chega a essa fase da meditação, ou seja, essa fase da meditação é a bondade amorosa pelos inimigos. Então, quando a gente chega nessa fase, né, que a gente consegue sentir bondade amorosa pelos inimigos, pode ser que a gente não sinta mais animosidade por ninguém. E isso é ótimo. Nesse caso, você não precisa dessa prática, né? Se você chega nessa fase em que você sente de verdade bondade amorosa pelos inimigos, possivelmente você já não tem raiva de ninguém, né? Você não tem aversão a ninguém. Então, você já não precisa mais fazer essa prática. No entanto, a prática, mas se sentir, né? Se surgir alguém que você olha e vai, né? Não seja essa careta feia, assim, mas uma careta feia, assim, tipo, né? Então, tem algum trabalho a ser feito, nesse caso, né? No entanto, a prática deve seguir uma progressão. O Dagosa recomenda não começar por pessoas que você detesta. Eu estava lendo agora, chegou aqui na minha casa um troço que me deu até um tremor quando chegou. O Dalai Lama está fazendo uma série de livros com a Thupten Chodron, que é um escândalo de linda, é uma coisa. E hoje chegou o 5º livro, que é Praise to the Loving Kindness. Eu vou pegar para mostrar para vocês, só que eu vou precisar... Só um minutinho. Tá lá no outro lugar, peraí. Eu errei, não é Praise to the Loving Kindness, é In Praise of Great Compassion. Dá uma olhada só no... Vocês conseguem ver aqui o... Não tô conseguindo nem eu coisar meu negócio. Engraçado, eu não tô conseguindo fixar o meu vídeo. Mas tá dando pra ver, né? É um negócio assim... a orelhinha do livro fala assim... a Biblioteca de Sabedoria e Compaixão, que é essa coleção aqui, né? Que raiva. Ah, que gozado. Meu computador tá muito doido, não? Bom, essa coleção é uma série especial na qual o Dalai Lama compartilha os ensinamentos do Buda sobre o caminho completo até a iluminação que ele mesmo praticou a vida inteira. Você imagina, isso aqui não é assim um livro de um monte de textos, né? É coisa
é a prática do Dalai Lama. Um troço de arrepiar, né? Eu queria tanto poder estudar esse livro aqui. Quem sabe a gente consegue, né? Porque é como se fosse termina com um ensinamento sobre treinamento da mente, assim, um livro sobre compaixão que termina com treinamento da mente. É uma coisa espetacular. Me deu até um treco, assim, quando chegou, assim. Dá vontade de botar num cofre, né, o livro. Segurança que não tem apego, bota o livro num cofre. Não acontecer nada com ele. Mas ele está falando também no comecinho, um pedacinho que comecei a ler, falando sobre o Buda Gosa, exatamente, né? Que a gente deveria começar por nós mesmos, que é o que vai vir aqui na sequência. E que a iluminação está bem próxima, mas não, né, Vânia? Porque ter livro não adianta nada. Bem que eu queria mesmo. Agora, olha, a Thupten Chodron ela é impressionante, é uma monja, não sei se vocês sabem quem ela é. Ela é uma monja da tradição do Lama Zopa, né? É da FPMT. Ela é desse tamanho, assim, né? Mas quer dizer, pequenininha. E ela é colega de ginásio do Alan Wallace. Vê se isso pode ser. Assim, eles eram colegas de ginásio. Aí separaram, foi cada um para cuidar da sua vida. Daqui a pouco, lá na frente, se encontraram de novo. Ele era monja, ela era monja. Pensa. Aí, acho que uns anos atrás, quando o Lama estava dando retiro lá na Itália, a Thupten Chodron foi fazer uma palestra lá. Eu vi ela de perto. Sabe aquelas mulheres que você vê, né, no vídeo e ela é toda poderosa? Você acha que ela é gigante, né? Ela tem meio metro de altura. Uma coisa super, ela é super pequenininha, né? Mas o Alan Wallace de saia, é igual a mulher dele. O Alan Wallace de saia e com a metade do tamanho, assim. Impressionante, super clara, sabe a forma dela explicar? Impressionante. E ela tá fazendo essa coleção com o Dalai Lama. Pensa, esse é o quinto volume. Uma coisa do outro planeta. Mas é livro só, né? Quem dera. Mas quem sabe a gente não estuda, né? Pelo menos honra, né? O ensinamento, assim, pelo menos. Bom, mas então, o Douglas estava falando isso. Em vez disso, comece por algo mais fácil e natural, que é você mesmo, né? Embora haja controvérsias, né? Então, essa é a recomendação de Buda Gosa. No Ocidente, isso não funciona muito bem sempre, assim, né? Porque pode ser muito difícil nós dirigirmos bondade amorosa a nós mesmos. Não sei o que a gente tem na cabeça que isso não funciona, né? Como se a gente não, sei lá o que, não merecesse, eu não sei bem o que. Ou a gente acha que isso é egoísmo, não sei bem o que acontece. Eu sei que eu mesmo já tive essa experiência de estar guiando prática, assim, daí quando daí que nem a gente fez agora, né? Agora, aqui a gente já está num outro ambiente, assim, né? A gente já tem uma outra compreensão, pode ser que não seja tão difícil, assim, né? Mas num ambiente mais aberto, onde as pessoas não têm muita experiência ou muita conexão com o budismo, especialmente, é muito difícil. A pessoa fala que não consegue, assim. Consegue, imagina a sua filha, sua mãe, sua irmã, seus amigos, blá, blá, isso, essa pessoa, aquela outra pessoa, agora é você. A hora que chega você, a pessoa trava. Não consegue expressar isso, né? Como se fosse uma coisa estranha. Mas se a gente imaginar, para nós, como praticantes budistas, né? Isso é muito sem sentido, assim. Não conseguir expressar a bondade amorosa por nós mesmos. Porque se a gente for pensar, expressar a bondade amorosa por nós mesmos é desejar atingir a iluminação. Não é desejar ganhar na loteria ou sei lá bem o quê, né? Para nós, e bom, se a gente não desejar atingir a iluminação, não sei bem o que nós estamos fazendo aqui, né? Nessa tradição. Então é um tema aí, né? Mas enfim, o Buda Gosa falava para começar por alguma fácil e natural que nós mesmos. Em seguida, desenvolva a bondade amorosa por uma pessoa que você admira, ama e respeita. Depois, direciona para um amigo querido. Em seguida, para uma pessoa neutra, antes de começar a lidar com seus inimigos. Eliminando a atitude, este é meu inimigo, essa pessoa não merece felicidade, merece todo infortúnio. Isso é duro de dizer, né? Daí, numa fase posterior da prática, trazemos à mente um indivíduo ou um grupo de indivíduos que nos causou diretamente um trauma, algum dano ou infelicidade. O propósito da meditação é nos tornar capazes de oferecer bondade amorosa para eles também.
pode ser muito irregular, pode demorar muito trabalho, demandar muito trabalho, pode até levar anos, mas vale a pena. Uma abordagem, quando você vê, por que vale a pena? Se a gente for pensar, bom, tem várias razões pelas quais vale a pena essa prática, né? Mas trazendo a visão da sabedoria, né? De a gente entender que nós estamos no samsara, porque a gente tem uma sensação de que existe um eu independente e que a gente precisa proteger, que a gente precisa defender, né? Então, quando a gente encontra alguém que a gente reconhece ou considera um inimigo, significa que essa pessoa está alfinetando esse eu, de algum jeito, e está doendo. Né? Então, ceder a esse hábito, né, de querer retaliar, ou de querer revidar, ou de querer expulsar a pessoa da nossa vida, é como se a gente estivesse evitando que esse ego fosse cutucado, sabe? Tem uma mensagem aí, né, quando a gente reconhece alguém como inimigo. Significa que esse inimigo está ameaçando alguma coisa que não é a nossa natureza última, né? Está ameaçando alguma coisa que a gente acha que somos nós, mas não somos, né? Então seria o caso de a gente olhar assim, falar, o que é isso que está sendo ameaçado? Né? O que eu estou sentindo ameaçado? E aplicar os 8 versos, transforma a mente, né? É uma grande dica, assim. Não é só assim, vamos ser legais com todo mundo, ou vamos ser bons com todo mundo. Não é esse o caso. É um método esse. Quer dizer, é esse o caso, mas é um método, né? Porque, na verdade, a gente está querendo ultrapassar essa sensação de ser atacado, né? Essas defesas do nosso eu, que não é a nossa natureza última, né? O que vocês acham? Faz sentido? Como diz o Tenzin, faz sentido isso? Em vez de a gente tratar como inimigos, né, e fazer tudo que a gente foi treinado para fazer durante toda a nossa vida, a gente toma aquilo como uma oportunidade de se livrar do que nós não somos, né? E que prende a gente no samsara. Então, quando a gente vai olhar, todo o Dharma do Buda é um treinamento da mente, né? Claro, o budismo, imaginando que o budismo considera a mente como sendo o grande monarca, né, que tudo cria, como diz do John Limpa, é claro que trabalha na mente, óbvio, né? Então todo o caminho do Buda vai ser trabalhar com a mente, treinar a mente, né? Mas tem formas mais diretas, né? Tem os ensinamentos diretos de treinamento da mente, né? E as quatro incomensuráveis, elas estão muito ligadas a isso, a esses ensinamentos de treinamento da mente. Porque é como se elas fossem um facilitador amoroso, né? Às vezes o caminho do Vipassana, né, Darcy, é árduo, ele é meio deprê, né? E as quatro incomensuráveis, elas vão pela doçura, assim, mas elas têm o mesmo efeito, no fim. Porque no fim a gente vai ter que olhar e falar assim, mas por que eu não consigo... Por que eu não consigo sentir amor por essa criatura aí? Por que eu não consigo desejar do fundo do meu coração que ela seja feliz? Verdadeiramente feliz. Aí pronto, aí você começa a fazer o caminho do Vipassana, né? E chega no mesmo lugar. Então não é que é um refresco, assim, né? Pra gente lidar depois, mais tarde, com apego ao eu. É um outro método. E que às vezes é mais eficiente até, né? Os inimigos não seriam mais uma projeção? Claro que são uma projeção. Claro que são, né? Quando a gente vê o inimigo, quer ver Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Estava bem no começo, que eu estava começando a ler. Esse livro aqui, ele tem umas reflexões, sabe? Olha, reflexão. Pense numa pessoa por quem você sente raiva. Uma pessoa da qual você está com raiva. E pense, essa pessoa é um ser humano complexo.
com qualidades boas e com falhas. Foque nas qualidades boas. Porque é isso que a gente não faz quando a gente tem uma pessoa que a gente classifica, joga na caixinha do inimigo. A gente não vê qualidade nelas, né? E o fato de a gente não ver qualidade significa que a gente está se afastando da realidade. Porque a realidade é que a pessoa tem qualidades e falhas. E inimigo parece que só tem falha, né? Então, não é uma... Pensa assim, ó, essas práticas das 4 dimensões, elas são muito profundas. Elas não são uma tinta dourada que a gente passa, ou cor-de-rosa que a gente passa na vida, né? Quando a gente só vê falha no inimigo, e o Dalai Lama aqui fala, olha, procura qualidade, não é para botar um óculos cor-de-rosa, é para enxergar a realidade, porque as pessoas são seres complexos com qualidades boas e falhas, né? Então, assim, a gente pode achar que cultivar a bondade amorosa é coisa de fofura. É fofura, sabe? Mas não é. É um baita método de treinamento da mente. Daí a sequência era assim, ó. Contemple o karma dessa pessoa, que essa pessoa está criando. Por fazer a ação que você acha que é questionável, né? Que situação triste é essa? De essa pessoa querer ser feliz, mas de estar criando as causas do sofrimento. Tente sentir quanto essa pessoa deseja ser feliz, esse tal inimigo. Quanto que essa pessoa deseja ser feliz. Ainda que por meio das ações prejudiciais dela, elas estejam evitando a própria felicidade delas. Além disso, elas vão experienciar o sofrimento resultante dessas ações. Gere compaixão por essa pessoa. E reflita sobre você numa situação parecida. Você querendo ser feliz e não querendo sofrer, ainda assim você sente raiva dessa pessoa. Então você também está criando causas de sofrimento. Tenha compaixão por você e pela outra pessoa. E solte a raiva. Isso era mais específico para raiva, né? Não é só uma categorização de inimigo, né? Mas um inimigo porque você está com raiva, né? Quando você está com raiva, o que você poderia fazer? Então, voltando para a pergunta do Murilo, é uma projeção e é um desequilíbrio cognitivo, como a gente chamaria no CIB, né? Mas também é falta de sabedoria, na verdade. Por isso, porque a gente projeta qualidades que talvez a pessoa não tenha, embora ela tenha feito um monte de coisa errada, talvez, ou, né? A gente projeta qualidades que talvez ela não tenha, falhas que talvez ela não tenha, e não vê qualidades que ela tem. Então, é uma falta de lucidez, né? Como lidar com o sentimento de indignação em relação a determinada pessoa. Eu estou traduzindo esse livro aqui, né? Da Joanne Fax, chama Standing at the Edge. A gente acha que vai traduzir à beira do precipício. À beira do abismo, na verdade. Eu e a Elozinha estamos traduzindo, né? E ela fala da indignação moral, que é um tema, né? Que está batendo na nossa cara, na cara de todo mundo, esse tema da indignação moral, né? E a gente não vai conseguir falar disso agora, mas eu posso até, se vocês quiserem, mandar esse trecho da alguma parte que ela fala sobre indignação moral, que é isso, né? A gente testemunhar coisas que vão contra os nossos valores, mas sentir impotente, assim, frente ao que está acontecendo. É como a gente não consegue fazer nada, é como se a gente, de alguma forma, a gente concordasse com isso, né? Então, ela fala muito, assim, de autocompaixão, no sentido de entender os nossos próprios limites, mas ela também fala de ficar de pé e partir para cima, sabe? Então, não é só uma coisa, vamos acalmar, né? Mas é de manter uma calma. O livro inteiro, ela vai falar sobre esses estados, assim, em que você tem que testemunhar alguma coisa e você não pode, você tem que olhar, porque faz parte do sofrimento humano, mas você não pode cair naquele abismo. Mas você tem que olhar, você não pode virar de costas, né? Até porque tem situações que a gente nem consegue não olhar. Mas como é que a gente faz para não cair, né? Porque a indignação moral, ela pode levar a gente pro fundo do abismo mesmo, né? Pode empurrar a gente para dentro do abismo.
a gente se perder completamente. Então, a gente precisa ter uma noção do nosso limite, porque, por fim, a natureza da existência no samsara, ela é imperfeita mesmo, né? Então, a gente tem um limite, mas ao mesmo tempo a gente tem que reunir força para enfrentar, né? O que for possível. Para fazer o que for possível, né? E a Johanna Fax, ela sabe do que ela está falando. Porque ela vai para a rua, faz o diabo na rua, né? Foi presa e tudo mais. Então, esse é um tema mesmo, né? Hoje, esse capítulo aí sobre a integridade é um soco no estômago, né? Nossa! Mas é muito profundo, porque as experiências são dela e são muitas, né? Vocês vão ver, daqui a pouco. Quanta coisa acontece, nossa! Acho que até dezembro a gente entrega, acho que a gente vai acabar entregando antes, porque já passou da metade. E no começo do ano o Vitor deve lançar esse livro. Ele é incrível mesmo. Assim. É muito profundo, né? Muito profundo. É muito profundo e muito prático também, não é? Ela conta histórias e mais histórias, né? Dela e de outras pessoas, é muito legal. Acho que nesse momento, putz, grila, ele é necessário. Eu tô correndo com ele, porque eu queria mesmo era que o Vitor lançasse antes. Mas não dá, né? A gente não consegue também. Não dá para correr tanto assim. E aí, Edinha, o que você acha? Não ajudei muito, né? Mas eu vou tentar mandar uns trechos mais legais, assim, sobre indignação. Esse tipo de indignação que você está falando, eu acho que é o tipo que ela chama de indignação moral. Aliás, ela vai ter uma conversa com o Lama Santem no dia 20 de outubro, eu acho. A Johanna Fax e o Lama Santem. É 20 de outubro. Sobre esse assunto, eu acho, inclusive. Que é sofrimento moral. Sofrimento moral. Que é uma outra forma de dizer. Quando a indignação é uma coisa assim que você sofre e você quer revidar, né? Então é como se tivesse uma força ainda dentro da tristeza, né? A indignação tem uma vontade de fazer alguma coisa ainda, né? Agora o sofrimento é quando você não consegue de jeito nenhum, aí você afunda no sofrimento moral. Mas eles vão conversar sobre esse assunto. Mas dentro do contexto que você falou, a gente sempre também que tem que se proteger, né? Tem que se proteger internamente. Então, tem esse sentimento também. A gente tem que se proteger, a gente tem que fazer alguma coisa contra. Tudo junto. Não é para gente pequena, né? É inferno. A gente tem que se proteger, tem que proteger as pessoas. Mas o que for possível, né? Entendendo que a nossa ação tem um limite de alcance, né? De efeito. Mas acho que essa conversa com o Lama Santa vai ser bonita, viu? Vai ser muito linda. Vamos seguir mais um pouquinho? Cadê? Compartilhar a tela. Então, uma abordagem quando você vê um bloqueio em seu caminho de cultivo da bondade amorosa é reconhecê-lo e recuar. Espero que tenha sido corrigido esse Lailoi, porque é reconhecer o bloqueio, né? Você reconhece e recua. Recua e sature a mente ainda mais profundamente com bondade amorosa, onde você sabe que há um campo fértil, né? Então, como se a gente procurasse se apoiar melhor, assim, nessa base de bondade amorosa. Né? Antes de você enfrentar alguma coisa que não está indo, assim, né? Alguém que não está rolando, assim. Se você estiver trabalhando com pessoas, dirija a um ente querido, alguém que você admira muito e assim mesmo. Tome, assim, um impulso e dessa forma veja se consegue ficar presente e inundar essa pessoa problemática com bondade amorosa. O ingrediente indispensável para o amadurecimento espiritual é o cultivo da fortitude. É uma palavra que a gente quase não usa, né? Mas é poder, tolerância e paciência. É simplesmente impossível tornar-se iluminado sem ter desenvolvido esse tipo de capacidade. Estou com a sensação que a gente já passou por isso, por aqui. Assim como a bondade amorosa, como o insight, como o shamatha, a fortitude é mais uma qualidade que precisa ser trazida para a prática. É parte do mosaico do despertar espiritual, sendo um desafio para a maioria de nós, embora você possa ser exceção.
Assim como um mendigo ou uma pessoa necessitada é um apoio no cultivo da generosidade e da boa vontade, se não houver ninguém que precise de você, como você poderá ser generoso, né? Então, essas pessoas são apoio para a generosidade, né? Da mesma maneira, as pessoas que nos trazem adversidades são outro ingrediente indispensável para o despertar. Elas nos auxiliam a cultivar algo de que absolutamente nós precisamos, que é sabedoria, tolerância e a integração das duas coisas. Nesse sentido específico, podemos até sentir gratidão. Não force isso rápido demais, ou você será levado à hipocrisia, mas essa é, de fato, uma abordagem viável em algum momento. Se não for viável nesse meio tempo, se por enquanto essa prática não for bem-vinda, simplesmente reconheça e deixe estar. Eu acho que eu estou me confundindo porque na semana passada, ou na passada não, na retrasada, né? Porque semana passada teve o ensinamento do Lama. Na retrasada, eu acho, a gente falou sobre paciência, né? Que eu trouxe o negócio do Shantideva, os coisas do Shantideva, né? Por isso que eu acho que eu estou achando que já passou por aqui, mas acho que não. Então, no cultivo da bondade amorosa, podemos encontrar alguns nós remanescentes. Pessoas, comunidades ou situações em que simplesmente não somos capazes de sentir bondade amorosa. Parte da mente pode dizer, sinto muito, mas eles merecem. Pensamos possivelmente no mal que eles nos infligiram, ou no dano que causaram a outra pessoa, ou talvez que são simplesmente desagradáveis, cruéis, maldosos ou insuportáveis. Então, o que nós podemos fazer? A primeira coisa que me vem à mente é um simples comentário que eu vi uma vez, um comentário muito poderoso considerando o contexto. Tenzin Shodak, que era o médico pessoal do Dalai Lama no Tibete no fim... Tenzin Shodak era o médico pessoal do Dalai Lama no Tibete no final dos anos 50. Ele recém faleceu. Acho que ele faleceu no começo do ano, ou final do ano passado. O Lama morou na casa dele, no porão da casa dele, na verdade, quando ele foi para a Índia. Ele era um monge e um excelente médico e curador. Quando Dalai Lama fugiu do Tibete, esse homem foi capturado pelos comunistas chineses. Quando Dalai Lama, por cerca de 18 anos, ele esteve preso em um campo de concentração, era torturado e recebia comida de porco como refeição. Com a morte de Mao Tse-tung, eles finalmente o libertaram. Em pouco tempo, ele escapou do Tibete, conseguiu se juntar ao Dalai Lama e imediatamente voltou a ser o seu médico pessoal. O comentário de Tenzin Shodak, que achei impressionante, eu simplesmente acredito nele, foi que durante aqueles 18 anos ele nunca nutriu hostilidade, raiva ou ódio contra os chineses. Quando às vezes sentia alguma raiva, ou se tivesse sentido raiva e ressentimento por toda a vida, isso seria justificável? De uma perspectiva puramente mundana, claro que seria, né? Ele não havia feito nada contra essas pessoas e elas o torturaram por 18 anos, porque ele teve a audácia de assinar um documento declarando que o Tibete não fazia parte da China. Se isso não era justificável, eu não sei o que seria. Se isso não era raiva justificável, eu não sei o que seria. Mas se você dissesse isso a ele, esse monge acharia tolice. O que isso significa? Existe um câncer justificável? Existe AIDS justificável? Existem tumores cerebrais justificáveis? Essas são doenças. O ódio é uma doença, uma aflição. E nos faz sentir dor. Isso é demais, né? Existem técnicas de insight, que são as práticas de Vipassana, que são respostas extremamente úteis ao ódio. São antídotos para uma doença. A maioria desses antídotos envolve o uso de sabedoria para apoiar a compaixão. Quando a compaixão ou a bondade amorosa se lançam à frente e encontram obstáculos, é preciso discernimento para atravessar essas barreiras. Para uma pessoa que cultiva sabedoria, Buda Ghosa sugere que a prática de insight aplicada ao objeto de hostilidade pode ser eficaz na remoção das barreiras. Uma dessas técnicas é focar uma pessoa que desperta uma reação de raiva ou de ódio. Pode ser uma pessoa que lhe deseja mal ou que fez algum mal a você no passado. Buda Ghosa salienta que à medida que você sucumbe ao ódio, está infligindo danos a si mesmo. Você pode não conseguir ferir a outra pessoa, mas assim que a hostilidade surge na mente, você já está se prejudicando. De certo modo, está cumprindo a tarefa do inimigo. É bizarro, mas é verdade. Então, concentre-se nisso. A hostilidade ou o ódio surgem de maneira obsessiva. Uma vez eu estava perguntando para o Tenzin, não, mas eu perguntei para o Geshe Pende, especificamente, o que fazer quando a gente passa mal. Foi uma época atrás que eu estava passando muito mal com o nosso presidente, né? E eu perguntei para ele o que a gente podia fazer, né? O que eu podia fazer? O que a gente podia fazer? Não, o que eu podia fazer? Ele falou isso, não, tá quase exatamente isso. Ele falou assim, olha,
ele nem sabe que você existe. E você tá aí passando mal, né? Não tem problema nenhum você querer mudar o que está acontecendo, você contra o que a pessoa está fazendo, né? Mas sentir raiva só faz mal para você porque nem sabe que você existe. Isso é mais do que nunca verdade, né? Mesmo assim. Se tem alguém que não sabe que eu existo, é esse presidente, né? Então, assim, como é que eu vou ficar aqui me esfaqueando, sentindo raiva de uma pessoa que nem sabe que eu existo, né? E que por mais raiva que eu sinta, não vai fazer a menor diferença para ele, né? O gigante pneu fez isso para mim. Aí a gente fica se sentindo idiota mesmo, né? De ficar passando mal. É impressionante isso. Eu acho muito... O que não quer dizer, obviamente, que a gente vai concordar, né, com as coisas que estão acontecendo. Não é esse o ponto. O ponto é a gente achar que a raiva... Não. O ponto é a gente não achar que precisa lidar com a raiva. Que precisa se livrar da raiva, para ser mais precisa, né? Não sei por que a gente acha que a raiva... A gente se acha... justificado, né? Assim, aquilo parece que a gente tem direito de ter raiva. Claro que a gente tem direito de ter raiva. Do mesmo jeito que a gente tem direito de pegar um alfinete e enfiar debaixo da unha. A gente também tem direito de fazer isso, né? Só que vai doer, né? Esse que é o problema, né? A hostilidade ou o ódio surgem de maneira obsessiva. Eles se concentram compulsivamente nas qualidades negativas ou no comportamento negativo de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Não percebemos como nos sentimos tomados por essa aflição. O Dagosta sugere que olhemos para a maneira como nos sentimos, como isso nos afeta. Recentemente, os médicos têm falado com frequência cada vez maior sobre os efeitos puramente fisiológicos do ódio e da raiva, sejam eles reprimidos ou expressos. Todos são prejudiciais. É uma boa maneira de destruir seu coração, sem falar no que acontece com sono, digestão ou bem-estar mental. É apenas uma aflição. Então, se não for avassaladora, basta aplicar esse reconhecimento e observá-la. Voltamos novamente a William James. Aquilo que você presta atenção se torna real para você. Quando a raiva surgir, note. Há uma aflição. Quando o ódio surgir, note. Há uma aflição. Basta reconhecê-la. Isso já começará a enfraquecê-la. O ponto não é suprimir. Trata-se de se desengajar dela. Essa é uma resposta. Inteligente, inclusive, né? O ódio tende a simplificar e a transformar os seus objetos em desenhos animados. Lula sempre fala isso. O ódio muito raramente ou nunca desrespeita uma pessoa real com todas as suas complexidades. O ódio não está interessado nas muitas facetas do seu objeto, em toda a história contextualizada dentro de uma família e de um ambiente. Para combatê-lo, uma possibilidade é voltar a atenção para uma pessoa em relação à qual sentimos ódio, examinando se há algo além de qualidades negativas. Existe algum vislumbre de alguma luz? Concentre-se nisso. Permaneça presente e comece a abrir a experiência. É como uma fissura em uma rocha. Procure acessar a pessoa e se conectar a ela, não a um desenho animado. Outra maneira de aplicar a sabedoria é trazer consciência ao modo de focalizarmos o ressentimento em um determinado episódio. Em tal e tal data, em tal e tal lugar, essa pessoa fez isso. Sempre que nos lembramos dessa pessoa, esse episódio vem à mente. Ou talvez a mente, com toda a sua inteligência, se dedique a lembrar de todos os episódios do mesmo tipo. Sabemos que a pessoa agiu de determinada maneira no passado, assim extrapolamos as mesmas qualidades ou comportamentos para o presente e para o futuro. Até termos uma bolha homogênea de aversão baseada em um único episódio. Ou talvez em uma série de episódios. Mas o Dagosta simplesmente chama a nossa atenção de volta à nossa própria existência. E o que encontramos em nossas próprias vidas, por exemplo, através da prática de shamatha, é que estamos constantemente em um estado de fluxo. Em um momento, nosso coração está aberto, 15 minutos depois, estamos enredados em alguma mesquinhez sem importância, em um estado mental totalmente diferente. Você se pergunta, como essas duas atitudes podem ser vizinhas? Pode estar uma do lado da outra. Mas elas são, podendo se transformar rapidamente. Aquela pequena mesquinhez fica envergonhada e vai embora. Dessa forma, a mente se torna saudável novamente e em seguida surge outra coisa. Todo o fluxo de situações está continuamente surgindo. Às vezes é não virtuoso, às vezes virtuoso, mas a hostilidade não enxerga esse fluxo.
A hostilidade se prende a um episódio ou a alguma faceta da disposição de uma pessoa e assim extrapola. Essa pessoa é assim. Eu sei disso pela minha própria experiência. Certa vez eu discordei fortemente de uma determinada pessoa. Por incrível que pareça, nunca nos encontramos pessoalmente, mas ele me atacou de uma maneira particularmente desagradável. Eu era bastante sensível na época, e doeu muito. Esse sentimento foi bem difícil. Esse sentimento bem difícil surgiu e desapareceu. Provavelmente eu nunca encontraria essa pessoa, mas sempre que vejo uma foto ou ouço seu nome, esse episódio me vem à mente, porque é tudo que eu tenho para trabalhar. Não sei se ela tem namorada, não sei se os pais dele estão vivos. Se ele fosse realmente tão uma pessoa quanto me parece, seus pais o teriam abandonado sobre uma rocha ao nascer e teriam se esquecido dele. Mas de alguma forma ele sobreviveu. Portanto, deve haver algo mais ali do que eu sou capaz de enxergar. Esse é um caso clássico. Eu não conheço essa pessoa. Tudo que eu tenho sobre ele é um curto desenho animado. Estou absolutamente certo de que agora não há nenhum referente à noção que tem dessa pessoa. Quer dizer, essa história que o Lama viveu não tem mais ninguém que corresponde a esse personagem desse episódio, né? Essa pessoa não existe mais. Eu tenho uma ideia, mas não há nada que corresponda à minha ideia. Tudo que estou fazendo é criar uma pequena pilha de lixo no meu coração, o que é uma perda de tempo, na melhor das hipóteses. Por que nós nos apegamos a incidentes assim? Eles não ajudam a resgatar nada, eles não trazem nenhum benefício, embora às vezes pensemos que sim. Ouvi pessoas tentando defender a raiva como se fosse justificada, mas com um pouco de sabedoria podemos ver que isso não faz sentido. O ódio não é nem mesmo racional, é pura compulsão obsessiva. O gosto se parece a óleo de fígado de bacalhau, não traz benefício algum. Óleo de fígado de bacalhau traz, mas o ódio não, né? E para superá-lo, basta desgastar o impulso associado a ele, desmontando de diversas maneiras. De um modo geral, começamos a prática de insight buscando o eu, aquilo que eu estava falando com o Murilo, né? De um modo geral, começamos a prática de insight buscando o eu com o qual nos identificamos. Nós nos perguntamos, quem sou eu? Qual que é o referente da minha noção de eu? Né? Tudo que a gente é capaz de falar sobre nós, assim. Ah, eu sou a Jeane. Ah, mas o que é, né? Quem que é essa pessoa aí por trás desse nome, né? Ah, sou meu corpo, é o meu corpo, é a minha mente, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha vontade, os meus desejos, todas as opções acima. O que afinal de contas é esse eu? Né? E o que descobrimos logicamente não é lógica, é claro, né? Lógica, por meio da lógica, é que não há absolutamente nenhum referente. A noção de eu que normalmente sustentamos é tão falsa quanto se eu afirmasse ser Napoleão. A gente já leu isso mesmo, né? Só um pouquinho, deixa eu... Como é que tá? Eita, agora o que eu fiz aqui? Eu acho que a gente já leu mesmo, mas estava marcado no meu livro esse lugar. Eu sei lá até onde que a gente foi agora, né? Mas também tá bom, a gente vai... Agora a gente vai ter que seguir, eu acho. Continua. É, né? Então, deixa eu ver. A gente já leu, eu contei aquela história. Não tem problema nenhum, pode seguir. Tá ótimo. A Lana contou a história das pessoas... Isso, da recadastramento, lembra? Da aposentadoria. Pois é. Pois é. Não, vamos seguir, paciência. Depois vamos ver. Vale a pena ver de novo. A Denise perguntou o que a gente faz com a raiva, com a indignação pelo Bolsonaro. Então, a gente vota melhor na próxima vez, a gente ajuda as pessoas a votarem melhor, a gente tenta enxergar com mais clareza como é que a gente pode... eu não vou ficar falando política agora, mas assim, como é que a gente pode diminuir com essa polarização, né? Tem um baita trabalho assim, para a gente fazer. Mas o ponto aqui é o seguinte, o ponto não é
o ponto todo, pessoal, é assim, é que a raiva, ela faz mal pra gente. E não faz a menor diferença a pessoa que tá aprontando com a gente, sabe? Você acha mesmo de que o Bolsonaro sabe que você tem raiva dele e não dorme de noite por causa disso? Cara, não tem a menor. Foi o que tu falou, nem sabe que eu existo. Nem sabe que você existe. E você tá aí passando mal, parando de dormir, né? Tem várias coisas que a gente pode pensar. A gente pode imaginar assim que o Bolsonaro deve ser uma pessoa que tem os problemas dele, as qualidades dele também, e ele reflete uma visão coletiva. Ele não subiu lá por acaso, né? Ele não está lá por acaso. Quer dizer, é uma visão coletiva e equivocada do nosso ponto de vista, né? Mas o que será que está por trás dessa visão, né? A gente não sabe, assim. A gente não precisa chegar no ponto de aceitar, a gente só precisa chegar no ponto de entender. E para saber como fazer para lidar, né? Aí tem muitas coisas que a gente pode fazer, mas o principal que ele está falando nesse ponto é que a raiva não ajuda em nada. A raiva traz uma informação para nós. A indignação também. A indignação traz uma informação para a gente. Ela falou, tem alguma coisa acontecendo que está contrariando os teus valores, né? Essa é a informação. Agora, com essa informação, o que a gente faz? Né? A gente infarta? Ou então estraga o dia de todo mundo em volta da gente? Estraga nosso próprio bem-estar? O que a gente faz com essa informação, né? A Ju fala assim, uma vez li um ensinamento, não lembro de quem, acho que foi das Inscrições do Inferno de Patrão Rinpoche, que me tocou muito. E quando eu sinto raiva, no sentido de indignação moral por alguém, eu tento pensar no sofrimento que aquele ser vai passar na morte e no pós-morte. Me ajuda a transmutar a emoção. Exatamente. É o que eu li desse pedacinho do livro do Dalai Lama, né? A conta vai ser alta, pessoal. A conta dessa criatura vai ser alta. Não é por nada. O livro, eu cheguei atrasado. Qual é o livro? Ah, perdeu. Esse aqui. Ah, eu estava na reunião com o Lama. Por uma boa causa. Uma boa... Nossa, tá super perdoada. Você nem precisa... Terminou a reunião, né? Espera. Não. Então vai ser essas pessoas muito poderosas, né, que causam mal coletivamente, assim, é um karma mega pesado esse, gente. Imagina que isso não vai custar, né? Então realmente isso ajuda. E não é que só que ajuda, é fato, né? Assim, na visão budista é fato isso. Então a gente precisa usar tudo isso como ferramenta para ampliar a nossa visão, né? Mas aí vamos olhar para a coisa do insight, vai? Agora que a gente já entendeu que estamos repetindo, mas agora a gente está terminando, porque a Dê falou que estava na página 39. Posso fazer uma pergunta? Fala, Darcy. Quando você fala a respeito do karma, da sua perspectiva, da sua visão interior, o karma ele é vazio de existência inerente. Ele é, mas só para terminar, mas quando a gente fala do karma na perspectiva de pessoas, como você terminou de falar agora, a gente não estaria, porque eu entro nessa também, reificando esse karma em relação aos outros. Darcy, olha só. Um Buda não tem karma. O Buda não sofre ação do karma. Todos os outros seres sofrem, entende? Então, quando eu falo... na minha visão, eu também, lógico, né? Então, a gente precisa ter muita clareza, assim, de que perspectiva que as coisas são vazias. Porque aquela história, enquanto doer, a gente não está liberado. É simples assim. Enquanto alguma coisa doer, a gente não está liberado. Doer em qualquer nível, corpo, fala e mente. A gente não está liberado. Portanto, o karma opera. É simples. Então, quando eu falo que o Bolsonaro, ou qualquer ser poderoso, que causa um grande mal coletivamente para as pessoas, quando eu digo que ele vai ter uma conta grande para pagar, enquanto ele não se iluminar. Eu faço votos que ele se ilumine agora. No fundo do meu coração.
né? Mas enquanto ele não atingir a iluminação, ele vai sofrer as consequências do karma que ele cultivou, com todo mundo, com todos nós, né? Então, não é reificar o karma, é entender onde que o karma opera e onde não opera, né? É claro que a lei do karma não opera no Dharmakaya, na mente do Buda, não opera, né? O Buda também olha para nós e fala, tá todo mundo liberado, óbvio, né? Mas eles acham que não, então eles vão sofrer a ação do karma, entende? Os sofrimentos correspondentes. Porque a gente não tem a realização da vacuidade. No momento que a gente tiver a realização da vacuidade, a gente vai deixar de experimentar os resultados dos nossos karmas, né? Tudo bem, entendi. Depende de onde você está. Isso, depende de onde que a gente está olhando, né? Se a gente está olhando do ponto de vista de um Buda, não tem karma, vazio, obviamente, né? Mas aí o Buda olha para os seres todos que não têm a mesma visão que ele e vê todo mundo se matando e chora. Mas, né? Porque ele entende de onde que a gente está olhando. O Eduardo fala assim, que o Bolsonaro faz de tudo para proteger os filhos de investigações e proteger o sofrimento. É uma qualidade? É uma qualidade. É uma qualidade. Completamente equivocada, mas é uma qualidade, né? É um tipo de compaixão burra. Porque os filhos dele, possivelmente, estão sendo protegidos de serem punidos por uma coisa que eles fizeram, né? Então, ele não tem sabedoria. É autocentrado. Além de ser autocentrado, não tem sabedoria, porque ele está impedindo que o karma dos filhos seja purificado. Então, não tem nenhuma sabedoria. Mas é uma qualidade de querer proteger as pessoas que ele ama, que são os filhos? Claro que é. Então, a gente pode realmente olhar por aí, assim, né? Eu acho que a gente tem que exercitar mesmo esse olhar, sabe? Só porque ele é correspondente à realidade mesmo, né? E a gente tá pegando o exemplo do pobre coitado do Bolsonaro nesse caso, mas tem muitos exemplos e a gente pode se incluir nos exemplos também, porque a gente já fez muita besteira, com certeza. Nesta vida e em outras. A gente aprontou de tudo nas outras vidas, pessoal. Né? Bueno. Mas uma pergunta. Lá no comecinho desse trecho, ele fala assim, que num certo sentido a gente pode sentir gratidão pelas pessoas, pelos inimigos, né? Uhum. Aí ele fala assim, não force isso muito rápido, ou será levado à hipocrisia. Uhum. Aí, tipo assim, pelo que eu entendi, é mais ou menos fazer tipo pensar, contemplar e repousar bem devagar, depois ver se de fato você sente gratidão por aquela pessoa tá apontando isso em você. Pode ser. Precisa amadurecer essa visão, né? A gente precisa amadurecer essa visão. De verdade, né? Ele fala pra gente não ir muito rápido, quer dizer, não fazer de conta, né? De falar assim, sim, muito obrigado por você ser um imbecil e estar atrapalhando a vida de todo mundo, e porque assim eu posso praticar a tolerância ou a sabedoria, o que é que seja. Não funciona desse jeito, né? Agora, se realmente você está no caminho, né? De cultivo da sabedoria, de cultivo da sua própria mente, de todas as qualidades do coração, se você está nesse caminho de verdade, é o que você mais quer, é o seu desejo mais profundo, né? E você olha uma pessoa que está apertando um monte de botão em você, assim, e você olha pro botão, pro que a pessoa está causando em você, né? Nosso senso de autocentramento, de nós, dos nossos, né? Tem os nossos e tem os outros, né? Isso é completamente equivocado. Então, quando a gente, de verdade, a gente vê que o outro está fazendo isso, pode ser que surja de verdade uma gratidão. Se não for, é a prática dos 8 versos. É a prática dos 8 versos. Né? Agora precisa surgir de verdade, assim, né? E acho que surge de verdade, vai surgir de verdade quando a gente tiver mesmo a motivação acertada. De verdade, assim.
Não me importa ter razão contra os que pensam diferente de mim. Me importa atingir a iluminação. É isso que me importa. Então, esses seres que vão me atrapalhar, muito obrigado. Muito obrigado. Porque eu estou enxergando onde que eu estou frágil, estou falhando, assim. Mas né? É um outro caminho, assim. Não é o caminho mundano, né? É o caminho espiritual mesmo. Mas é só daí que vai vir essa verdade, né? Agora a gente pode fazer isso de várias formas. Eu acho que a prática dos 8 versos, a gente precisa fazer essa prática. A gente precisa contemplar os 8 versos todo dia. Faz muita diferença. Na minha experiência pessoal também, né? Desde quando Trump manifestou que seria candidato, nosso lama trucidou e continuou trucidando esse indivíduo, os atos desse indivíduo. Me lembro dele falar que mudaria os Estados Unidos se Trump fosse eleito. Pois é. Foi eleito, ele quase que mudou, não conseguiu, né? Mas não mudaria. Mas ele fala isso, óbvio, porque ele sabe ele tá vendo, né? A tragédia que foi a eleição desse cara para o mundo. A gente deveria ser... Olha, eu não vou falar mais isso, mas no passado eu falava assim, todo mundo deveria poder votar para presidente dos Estados Unidos, porque eles impactam o mundo inteiro, né? Mas depois do que aconteceu no Brasil, eu já não quero mais, entendeu? Porque é capaz daquilo ser ainda mais forte, né? Não vamos combinar que a gente não tem muita competência para votar também, né? Então, mas é isso, né? Um presidente que impacta o mundo inteiro, especialmente numa situação como essa nossa, desgraçada, né? De pandemia. Onde a gente mais precisava de líderes compassivos e sábios. Olha a situação que a gente está nesse momento, né? É triste. O protesto que muitas figuras fazem no mundo de Halifax contra o racismo não é motivado também por uma indignação? Claro que é. Com certeza que é motivado por uma indignação. Então, é esse termo que ela usa, né? Indignação moral. É assim, o racismo é contra os meus princípios. E ela conta uma história nesse livro aí, no livro que a gente está traduzindo, de que ela, quando ela era criança, ela morava em um bairro que era considerado o bairro dos brancos, né? Só que ela tinha uma empregada na casa dela que ela amava, que era negra, morava no bairro dos negros, né? Do outro lado da linha de trem. E ela, desde pequena, quando ela era pequena, ela não tinha não entendia isso, né? Aí devagar ela vai se dando conta, assim, tipo ela vinha pra casa dela, trabalhava, ela adorava essa mulher. Aí um dia ela foi com o pai dela visitar o bairro onde essa mulher morava. Quando ela viu a casa que essa mulher morava, ela começou a se ligar. O que era aquilo, né? O que era aquela diferença, assim? Parece que, né, você vai se dando coisa, que nem a história do Buda que saiu do castelo, assim, né? E foi ver como é que era a vida. Um pouco isso que aconteceu com ela, né? Ela começou a se ligar, assim. E ela disse que isso tem um grande papel. Essa mulher, ela teve um grande papel na formação dela como ativista, né? Ela é antropóloga, né? A Joan Halifax. Então, ela disse que essa experiência dela de criança teve um papel muito grande em forjar, né, essa disposição, né? Ela tem 78 anos, essa mulher. Vocês imaginam a Joan Halifax? Quer ver ela indo lá em frente do Capitólio, lá em Washington, fazendo ir presa, não sei o quê? 78 anos essa mulher tem. É incrível, né? Ela tem uma disposição que não acaba. Então é uma indignação moral, porque o que acontece nesses episódios seguidos aí da polícia matando negro nos Estados Unidos é contra os valores morais dela, né? E aí o resultado disso é uma indignação moral. Ela tem um impulso de fazer com que aquilo acabe, mas é diferente de raiva, né? E de raiva que polariza. Ela quer interromper as ações, mas ela não quer matar os policiais. Ela não defende a pena de morte para os policiais. Ela fala sobre pena de morte também, que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, oficialmente, né?
Mas não é isso que ela defende também, né? Pena de morte para... É muito difícil. É como se a raiva... A Vânia falou assim, é difícil separar a indignação de raiva, né? É como se a raiva ela fosse fosse a emoção que surge e que vai dar origem à indignação, né? Não são coisas diferentes, assim, separadas, na verdade, né? Aquilo bate na gente com raiva. Mas a indignação é como se fosse uma raiva que quer transformar o que está acontecendo, né? Agora, se não tiver sabedoria, vai ser uma indignação que vai querer matar o outro, né? Então não quer dizer que indignação é uma coisa que tem sabedoria, não necessariamente. Mas quando você tem valores éticos, né, claros para você, e alguma coisa acontece que contraria os seus valores, você sente raiva por aquilo, né? Essa raiva a gente pode chamar de indignação moral. E se tiver sabedoria, você vai querer acabar com aquilo. Se não tiver, você vai querer matar quem está sendo contra os seus valores. Na última revisão... Porque essa questão de sabedoria não tem mesmo nada a ver com sabedoria, porque é uma coisa natural para mim, desde sempre, né? Eu sou uma pessoa que eu me indigno muito fácil com as coisas, eu fico assim indignada, sabe? Nossa, eu olho assim, eu fico indignada com a coisa assim, né? Com pouca ética, sabe? Eu fico indignada. Mas eu sou uma pessoa que eu dificilmente tenho um sentimento de raiva. Então, isso que a Vânia falou me toca muito, sabe? Porque quando ela diz assim, é difícil separar a raiva da indignação, né? Para mim, são coisas assim absolutamente distintas, porque é difícil assim eu ficar com raiva, sabe? Ter raiva, assim, raivosa. Refletindo um pouco mais. Mas eu fico muito indignada, sabe? Muito indignada. A indignação tem a ver com várias coisas, né? Ela também tem a ver com aversão. Uma coisa que você não aceita, né? Assim, você quer distância, né? E também tem a ver com tristeza. As coisas vêm todas misturadas, não é uma coisa simples, né? Mas o importante é o desfecho, na verdade, né? É que quanto de sabedoria que a gente consegue jogar dentro do que está acontecendo e daí para que lado que vai a coisa, né? Então, isso que é importante, na verdade. Agora, é isso que é importante, na verdade. Porque as emoções, elas vão surgir e a gente não vai ter controle sobre o surgimento das emoções, né? Elas vão surgir. Tudo que ferir os nossos valores, nós vamos ter aversão, ter raiva, a gente vai se entristecer, né? A Ju falou, se não fosse o Bolsonaro e o Trump, seriam outros, com certeza. O Sansara está aí para isso, com certeza, com certeza. Mas nem por isso a gente vai tentar evitar, vai deixar de tentar evitar que Bolsonaro e Trump mandem no mundo, né? Quer dizer, sim, com certeza o Sansara. E esse que é o problema mais difícil para a gente, né? Por isso eu acho tão perfeita a aspiração da Laila de que a meditação seja ensinada na escola. Parece o único jeito de mudar definitivamente isso tudo. Mas é o Sansara, né, Ju? Não tem jeito, assim. É uma coisa maravilhosa, mas é isso, é o Sansara. A mente dos seres é livre, por isso que ela se atrapalha, faz de tudo, né? E a contemplação dos 8 versos diariamente, ela é assim uma coisa muito, muito linda e muito poderosa, né? Porque você vai realmente... O problema para nós, para os praticantes, é esse, né? A gente fala, o Sansara, é isso aí. Mas, ainda que a gente saiba que o Sansara é isso aí, ainda assim a gente vai tentar melhorar as coisas. Porque os Budas faziam isso. Imagina os Budas, se a compaixão não fosse a compaixão dos Budas, né? Que atingiram a iluminação, ou dos arhats que atingiram a liberação, fala assim, deixa esses caras se ferrarem de Sansara, vai. Deixa pra lá, porque o Sansara não tem jeito mesmo, né? Quer dizer, não é esse o caminho também. Então, o Sansara não tem jeito, mas nós vamos continuar tentando melhorar. Os 8 versos e as 8 preocupações mudando, é isso aí. Amorzinhos, acho que a gente vai... Putz, a gente voltou para trás e paramos onde a gente devia estar começando, na verdade. Deixa eu agora acertar esse negócio de uma vez.
A gente vai, na semana que vem, então, a gente vai colocar, vai começar a olhar essa coisa da prática do insight, certo? Então, deixa eu achar no livro. Vocês me ajudem a não errar da próxima semana. Pode ficar do bacalhau. Que página será que a gente está, hein? 110? Será? 109. Gente, hoje à meia-noite tem Dalai Lama conversando com Mathieu Ricard e com a esposa do Varela. E com a esposa do Varela, que é a dirigente do Mind in Life. Isso é uma conversa bacana, hein? Nós estamos na 109, hein? Na 109 ainda. No segundo parágrafo. A gente voltou para trás e parou onde devia ter começado, é isso mesmo. Incrível como esse mesmo trecho trouxe uma nova conversa. Você vê? É louco, não é? Isso aí. A gente já falou, já leu esse negócio, né? Cada hora surge uma coisa diferente. Ou seja, pessoal, se a gente pegasse um único livro na nossa vida e só estudasse ele, a gente ia atingir a iluminação. Mas como a gente tem essa mania de ficar querendo comprar outros livros e mais outros livros, né? Impressionante. Mas é também o poder da sanga, né? Porque é o mesmo texto, que talvez se a gente estivesse lendo sozinho, talvez a gente ia achar as mesmas coisas, né? Mas como tem um grupo que tem, né, sensações diferentes e tudo, aí surgem coisas novas. O que é isso? Lembra da história do Buda numa vida anterior teria matado um ser que queria matar 500 bodhisattvas. Ele matou, segundo contam, para proteger o potencial assassino do karma de matar 500 bodhisattvas. Pois é, mas isso aqui, eu já li tanta barbaridade por causa dessa história do Buda. A gente só precisa lembrar que era o Buda que estava fazendo isso. Só isso que a gente precisa lembrar. Foi o Buda que podia enxergar, possivelmente, os desdobramentos kármicos de todos que estavam ali. Aliás, 500 bodhisattvas, não sei nem que chegar dos 500 bodhisattvas, né? Imagina o karma desse sujeito de matar 500 bodhisattvas, qual que ia ser. Mas era o Buda, pessoal. Então, porque eu já vi isso aqui, essa história, servir de justificativa para barbaridades de políticos. Que, assim, veio uma vontade de vomitar e voltou, sabe, assim? Foi uma coisa dura de ler, assim. Então, a gente só tem que lembrar dessa história, que era o Buda que matou esse cara, né? Mas é maravilhosa essa história mesmo, realmente. Bom, chuchuzinhos, vamos fazer as preces? Má, você projeta para mim, por favor? A Vânia falou, mas o Lama disse que com essa atitude ele foi para o reino dos infernos da mesma maneira, porque ele teve a intenção. Mas então tem o karma da intenção de matar os 500 bodhisattvas, né? Mas se ele tivesse concretizado e tivesse ficado feliz, aí ele ia para os infernos por muito mais tempo, né? Muito mais tempo. Então, o karma dele foi amenizado, com certeza, né? Eu vou mandar o link da... Ó, o link fica sempre no mesmo lugar, mas eu mando. Então, quero então fazer a dedicação. Né? Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. E imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas.
seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possa a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Última prece, Má. Que a grande tradição do Abate Shantirakshita, do mestre Padre Massambhava e do rei Tristan Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem locho sum rein loche zang ling sa sum cha partel droju cho sum nawada midrado sum gele show. Muito bem, amores. Então, ó, Dalai Lama, hoje meia-noite e meia, mais ou menos. Então, ó, vai ser... Boa noite, meninas. Boa noite. Vamos entrar no Zoom para a gente assistir junto. Ah, puta, não dá. Então, tem a tradução, né, do Dalai Lama na página do Facebook da Tibet House Brasil, e tem um link direto do Dalai Lama Live. Certo, fofuras? Beijos. Obrigado, Gê. Obrigado, gente. Espera, antes de todo mundo sair. Retiro com o Malawala no final de semana. Quem não se inscreveu, dá tempo ainda. Certo? Tem Os horários? Hã? Os horários estão no açúcar, né? Os horários estão lá na sua página. Estão na minha página. Eu não lembro. Ah, pera, que eu marquei em algum lugar aqui. Ah, não. É outra coisa. Mas está na minha página. Se quiser, eu posto aqui também. Eu posto no nosso grupo. Agora vamos. Beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Jane. Boa noite para todos. Tchau.